Oi, Paty. Então, aqui é a Ana Carolina. Eu vim aqui apresentar o trabalho anatômico. Aqui a gente tem o crânio de uma égua, então. Aí eu separei e pintei em partes coloridas para ficar mais fácil de visualizar e de explicar. Então, começando pelo osso mais frontal, mais cranial que a gente tem, que é o osso incisivo, que tá pintado de vermelho aqui, como pode ver. Aqui em cima, pintado de azul, a gente tem a parte mais dorsal, que é o osso nasal da égua. Aqui em amarelo, desses dois lados, a gente tem o osso maxilar. E junto desse osso maxilar ficam ligados 3 ossos, que são os ossos caudais. Então, aí, nesse primeiro osso, a gente tem o osso frontal chamado... o osso mais dorsal, então, chamado de osso frontal. Aqui na parte roxa, aqui nessa parte roxinha aqui, a gente tem o central maxilar, que no caso é o osso lacrimal, que é onde é que ficam as lágrimas da égua. Aí aqui desse outro lado, aqui pintado em verde, como a gente pode ver, fica o osso zigomático, que ele fica o tempo todo em contato com o osso lacrimal aqui também, roxinho, que é onde fica a lágrima da égua. Aqui na parte vermelha, aqui que fica o osso mais caudal, então, ele é o osso temporal, e ele fica o tempo todo ligado com o osso parietal também. Aí, na parte mais caudal, fica localizado o osso occipital, que está pintado de cinza. Agora eu vou explicar, então, a mandíbula da égua. Aqui a gente tem ao total 6 dentes, composto por 3 dentes incisivos do lado direito e 3 dentes incisivos do lado esquerdo, que ele fica ligado com o osso incisivo inferior da mandíbula da égua. Aqui a gente tem um espaçamento entre os dentes frontais da égua, com os 3 dentes pré-molares, e esse espaçamento é chamado de margem interveolar. E isso é um espaço que tem, tipo assim, fica a implantação dos dentes, tipo assim, essa implantação dos dentes nesse espaçamento. Aqui esses 3 dentes premolares, então, eles são os 3 dentes mais rostrais que tem na égua, e ele fica no local de fixação do dente. E aqui a gente tem os 3 dentes molares. Os 3 dentes molares e os premolares ficam em constante contato com o corpo da mandíbula, que nessa parte aqui, porque é dividido em 2 partes a mandíbula toda. E essa parte aqui que a gente pode ver que é a mais grossinha é o corpo mandibular. E aqui atrás a gente tem o ramo da mandíbula. Nessa parte aqui onde é que fica o ângulo, né? O ângulo da mandíbula da égua é chamado de ângulo mandibular. Aí aqui desse lado a gente tem a parte mais dorsal da mandíbula dela, que elas são 2 saliências, então, que esse é o processo coronoide, que é aqui em cima, e aqui a gente tem o processo condilar, que ele é a mistura de 2 saliências, que no caso, então, é a saliência romba com a saliência articular, que forma o processo condilar. Aí aqui, desse lado, pintado em azul, a gente tem a margem alveolar, que ela continua em todos os dentes da borda do processo alveolar, então ele fica em tudo, essa parte aqui é a margem. Aqui, como a gente pode ver, a gente tem o forame mandibular, que ele fica no início da face, e se a gente pegar e fazer o contrário da mandíbula, então é o mesmo forame, só que daí na parte mais dorsal da mandíbula da égua, que é chamado de forame mandibular. E aqui, entre esses 2 processos, que é essa depressãozinha que fica aqui, esse ângulo também, ele é chamado de incisura mandibular. Esse daqui, então, ao todo, é o crânio da égua. Vou montar aqui para a professora ver. Fica assim, então. E agora, falando sobre a parte mais complicada desse trabalho, foi a parte de pintar, no caso, de separar tudo certinho e conseguir pintar. Porque eu fiz o trabalho sozinha, então ficou meio complicado, ficou meio puxado, mas tudo certo. Achei que foi um trabalho super legal, a gente acaba aprendendo mais coisa, porque vai atrás, procura. Achei um trabalho super diferente dos outros trabalhos que a gente teve,
foi bem legal fazer. E os materiais que eu usei, então, foi a tinta guache, o crânio e a mandíbula da égua e os post-its para poder separar melhor e visualizar melhor cada osso e cada parte do crânio da égua.